A próxima pergunta é naturalmente para si. Antes de pormos questões específicas em relação à dança, eu penso que a vossa companhia, a Companhia de Dança de Lisboa, é um daqueles casos raros numa companhia que antes de se estrear em Lisboa fez uma longuíssima digressão pela província, atuando em grupos recreativos, em cidades do interior e mostrando exatamente o que pode também ser a descentralização cultural, neste caso por uma companhia, eu diria que privada. Exato. A Companhia de Dança de Lisboa exatamente aposta na descentralização e na divulgação do bailado, e é uma companhia que, por isso mesmo, e até para ser, enfim, coerente consigo com essa enunciados, fez a sua estreia nacional em Évora, no Teatro Garcia de Rezende, onde esteve 2 dias. A partir daí, a companhia, numa altura que é tradicionalmente uma altura para ficar em casa, a companhia, pois que o inverno este ano foi extremamente rigoroso, a companhia fez uma digressão por todo o país, portanto, começando em Évora e passando por locais onde habitualmente não vai o bailado, como Vila Nova Famalicão, como Ceia, Guarda, Aveiro, enfim, muitos outros locais. E, portanto, sempre com o apoio dos órgãos locais, das câmaras municipais, das juntas de turismo, portanto, das comissões regionais de turismo e de outras entidades que, de facto, se conjugaram a nível local e regional para permitir que a nossa digressão fosse, e eu posso considerar que sim, dada a falta de hábitos que existem, de facto, ao nível do resto do país, para este tipo de atividades. Portanto, nós tivemos sempre um público que consideramos, em número, que consideramos digno, pois uma média da ordem dos 300 espectadores. E, sei lá, há casos extraordinários, como o de Ceia, em que tivemos cerca de 400 pessoas e uma reação na altura do espetáculo e após esse espetáculo que nos tem confortado bastante. Efetivamente, pensamos que esse é o caminho, mas também, ao nível de Lisboa, nós fomos capazes de, para além dessa digressão, fazer uma das mais longas temporadas de bailado com 18 espetáculos e com um número crescente de espectadores. Portanto, estamos nesta primeira temporada que se encerrou, enfim, não estamos, enfim, de modo nenhum totalmente satisfeitos, pois que pensamos muito a fazer, mas pensamos que alguns dos principais objetivos que nos propusemos foram atingidos. Referiu o apoio que vocês sentiram por parte das autarquias, das câmaras municipais, organismos difusores da cultura locais, etc, etc. Esse apoio pensa que é fundamental? Penso também que vai responder que sim, mas a minha pergunta era mais noutro sentido. O que é que vocês sentiram que não foi feito, que poderá ser feito por parte desses organismos? Um dos aspectos que é extremamente importante para nós é a criação de condições a nível local. A criação de condições a nível local, isto é, o equipamento de teatros nos grandes centros urbanos e em centros naturais que permitam, de facto, a afluência de número de pessoas e em locais naturalmente vocacionados para digamos, para tipo de atividades, não é? Por exemplo, penso que se um teatro estiver bem equipado, e há uma coisa que a mim me desgosta muito, não só como técnico, né, mas também como pessoa que normalmente programou a digressão desta companhia, uma das coisas que a mim me desgosta muito é ver transformados teatros, por exemplo, em centros comerciais. E isto sem, digamos, alternativas no local. É evidente que eu posso considerar que um teatro que tenha 1200 lugares seja pouco rentável, mas a transformação desse palco em salas, sei lá, em alguns casos de bingo, de outros casos portanto, dos palcos, por exemplo, a mim desgosta-me bastante, porque depois isso acarreta, digamos, dificuldades perfeitamente insuperáveis e que não só são prejudiciais para a atividade local, em termos culturais, como também para os agentes culturais que se deslocam em itinerância para divulgar, digamos assim, atividades como o bailado e que, para além de, digamos, o aspecto lúdico, desculpe só um pouco mais para acabar a minha ideia, deixam também. E a nossa intenção no futuro, digamos, trabalhar mais nesse sentido, que é, para além dos espetáculos, desenvolver atividades paralelas, isto é, levar as pessoas a dançar também, não só a ver dança e a terem o hábito de ver dança. Dizia-me há dias em Cascais o vereador Igrasqueiro que é preciso substituir os vícios do tabaco e do café por vícios de cultura. E eu acho que isso é realmente um dos objetivos que nos faz. Há uma pergunta de um nosso telespectador de Tomar, e eu peço-lhe para ser breve, porque aliás até penso que já respondeu em parte. É o Sr. Lúcio Simões de Tomar, como disse, que pergunta porquê é que o bailado e a dança são tão pouco divulgados na província? Ora bem, nós por acaso, uma vez que o nosso
projeto é já, digamos, entronca noutro projeto, que era o Grupo Experimental de Dança Jazz, e nessa altura nós fomos a Tomar, por exemplo, e atuamos ao ar livre no Parque de Mochão. E é, de facto, desde sempre foi nossa, enfim, intenção de divulgar a dança e descentralizar. Portanto, efetivamente, é difícil, talvez, levar a dança pelo país fora, porque há a ideia de que as condições não existem. Eu penso é que é preciso trabalhar, é preciso adaptar-nos às condições que existem e incentivar, digamos, localmente as entidades e os responsáveis locais para lutarem também por criação de melhores condições. Nós vamos, fazemos os nossos espetáculos e então prova-se à evidência que é possível, mas que pode ser melhor. E então há, de facto, todo um processo que se inicia, ou que pelo menos se ativa, que é importante. Nós temos estado... Mestre Atalaia, o Sr. Ministro referiu-se naturalmente a aspectos que dizem respeito às orquestras sinfónicas do Porto, da RDP Porto e da RDP Lisboa, que penso que ultimamente têm andado um pouco maltratadas, digamos assim, em termos globais, quer em termos de músicos, quer em termos de instrumentos, quer em termos de planificação geral, ou não? Bom, nunca o problema das orquestras sinfónicas foi tão grave em Portugal como nestes últimos 5, 6 anos. E pode dizer-se que Portugal vive um dos seus momentos mais difíceis a nível da austeridade e de regras de austeridade muito duras. Eu disse-o sempre, que é evidente que o problema das orquestras é um problema grave, é difícil, mas é tão importante que se houver vontade política, ele se resolve. E dá-se esta circunstância, é que se é o mais grave momento das orquestras que está aqui em causa, é também neste momento difícil da vida portuguesa que ele se vai resolver. Porque eu tenho a impressão que o Sr. Ministro foi um pouco modesto naquilo que disse, que me pareceu que não chegou ao fim. É que, de facto, a televisão tem uma grande função, porque é evidente que, por exemplo, em todo o país, agora se fala muito de Verdi, pedem para fazer sessões sobre a música de Verdi, deve-se à televisão, bastou o filme sobre o Verdi para despertar, aqui há uns 20 anos, uma série de programas que o Bernstein fez, levantou em todo o país, do norte ao sul, um enorme entusiasmo pela música. Portanto, é evidente que a televisão é fundamental, mas, Sr. Ministro, se me permite, a rádio desempenha, em relação à música, uma função que eu julgo que é de primeira importância, porque se falarmos de música chamada clássica, que praticamente não pode ouvir-se em quase fora de Lisboa e de Porto e poucas mais cidades, Algarve, Funchal, pouco mais que isso, a radiodifusão emite todos os dias, das 8 da manhã até à 1 da noite, música clássica. E eu acho que isso é muito importante, claro, em termos de centralização. Zé Atalaia está-se a falar de música, o Sr. Ministro também já falou na televisão, mas eu penso que em termos gerais não se pode confundir a música que saia da melhor estereofonia ou da melhor orquestra que toque para a televisão com a música ouvida por um instrumento natural num qualquer concerto, naturalmente. É evidente que sim, mas nós temos que considerar que Portugal é um país pobre, com grandes problemas, e não podemos pensar que se pode adquirir o hábito de ouvir música, uma orquestra, um pianista, um solista, se não houver a possibilidade de que as pessoas tenham essa... É como se nós não podemos imaginar que se possa despertar o gosto pelo livro lendo um livro por ano. Portanto, o haver a possibilidade de emitir para todo o país música todos os dias, a qualquer hora, eu parece-me que isso é muito importante. Enfim, eu não quis deixar de dizer isto para complementar a informação quanto aos meios de comunicação social, que me parece que a rádio é importante. Agora, quanto àquilo que me diz respeito, é evidente que, enfim, haverá outras pessoas que podem fazer tão bem como eu essa divulgação. Eu penso, em todo caso, que o essencial consiste no seguinte, em darmos a melhor música. Nós podemos dar Schubert, Beethoven, Stravinsky, até Boulez, tudo isso, desde que tenhamos a noção de que a informação que nós demos pode ser recebida por aquele que nos escuta. E, portanto, e adaptarmos... Exatamente. Se nós começamos a fazer uma sessão sobre Schubert, falando para os nossos amigos da música, é evidente que perdemos os nossos amigos da música. Fica a dizer, onde é que o Atalaia terá descoberto isto? Que livro é que ele foi ler isto? Mas perdemos os 99% das pessoas que nunca leram nenhum livro sobre Schubert. E, portanto, a minha função tem sido o fazer um compreender e dando ao espetáculo musical, enfim, uma variedade, ligações com o teatro, como viu aquela que me falou, aquela série sobre Chopin, que se via uma ligação com o teatro, fazendo conversar os artistas, pedindo colaboração do público, até incitando a cantar, enfim, desmitificando a ideia de que a música clássica tem que ser ouvida enfim, a música é uma alegria para quem a faz e para quem a recebe. É isso.